pessoal, nossa entrevista de hoje é com o aluno Marcel Loredo de Matos, ele que é graduado em Matemática pela Unirio, aprovado em primeiríssimo lugar no concurso ISS Campo Grande para o cargo de auditor fiscal. Oi Marcel, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Nada. Marcel, para começar a nossa entrevista, me fala um pouquinho sobre você e por que você decidiu pela carreira pública. Bem, desde que eu entrei na faculdade, eu já tinha essa ideia de fazer o concurso, porque meu pai ele é auditor da Receita Federal, então já tinha isso na cabeça, mas a gente sabe, a vida vai acontecendo, vai levando para outros caminhos, eu acabei, na verdade eu fazia engenharia, depois que eu fui mudar para matemática, resolvi dar aulas, inclusive você acabou de me falar que eu dava aula para o seu filho, uma pessoa, um garoto muito legal, então mando um abraço para ele. E eu acabei dando aulas e ficou um pouco de lado essa ideia do concurso público, mas chegou uma hora que eu resolvi retomar e comecei a estudar para o concurso e felizmente acabou dando certo essa escolha. Me fala como você conheceu a LS Concursos e por que você decidiu pela LS. Na verdade, assim, em 2015 eu estava começando a dar os primeiros passos, né, retomando essa ideia do concurso, e teve o ISS de Niterói, né? Eu já tinha um amigo que estava estudando firme, e ele conhecia algumas pessoas que faziam LS. Então, logo depois da prova, obviamente, eu não estava nem um pouco preparado para conseguir passar nela, e como eu tinha ouvido falar da LS de amigos que tinham estudado para essa prova, né, e também soube que o primeiro e segundo lugar aqui de Niterói foi da LS, então eu resolvi conhecer, marquei uma entrevista, gostei muito do método e fiquei na LS inclusive estou até hoje na LS e eu gosto muito e acredito muito no trabalho que a LS faz. E quanto tempo você chegou a estudar com a LS até a sua aprovação? A prova do ISS Niterói foi final de 2015, eu comecei com a LS, se eu não me engano, foi fevereiro ou março de 2016. Uhum. Aí ficou até agora, né, a Fiquei até aprovação. agora, exatamente. Uhum. Me fala a importância da LS na sua preparação. Cara, eu confesso que eu hoje não consigo me imaginar estudando sem a LS, porque um pouquinho antes, né, quando eu estava dando esses passos, eu tentava organizar meu próprio estudo, mas é muito difícil você fazer isso, né? A LS tem um time grande de consultores, né? Cada um vai ser o especialista em uma matéria, e eles montam um roteiro, né, muito bem feito, e você acaba não tendo muito trabalho de fazer de você preparar o seu estudo. Você simplesmente estuda, aquilo vem pronto e você segue. Então, eu acho que é muito importante ter uma orientação e a LS faz isso muito bem. Uhum. E como é que era a sua interação com o seu consultor? Na verdade, nesse período eu tive três consultores, né? Eu comecei com o Douglas, que não está mais na LS, depois eu fui para o Marcos, que também saiu, e logo depois do o ICMS de Santa Catarina, no ano passado, eu fui para o consultor que um amigo meu tinha, que é o Bruno Machado, e eu posso falar muito bem desse consultor. A interação é muito boa, ele é um cara muito cuidadoso, né? Ele te dá uma atenção muito especial, analisa cada ponto. Eu lembro do primeiro e-mail que eu mandei para ele, um e-mail gigante. Eu estava falando para ele como que eu me senti em cada disciplina, né? E pô, a resposta dele, não consigo nem em palavras aqui agradecer. Ele fez uma análise de cada uma das disciplinas para ter um direcionamento, porque entre Santa Catarina e Guarulhos, que foi outra prova que eu fiz, teve uma janela, porque o Rio Grande do Sul eu não pude fazer, então nesse meio tempo eu consegui aparar várias arestas e estudar algumas disciplinas, né, tirar aquelas dúvidas para quando chegasse o próximo edital eu me sentir preparado. E foi realmente isso que aconteceu e eu agradeço muito a ajuda que ele me deu, né? Foi do final do ano passado, mas sem dúvida, sem ele teria sido muito mais difícil. Uhum. Me fala como é
foi sua adaptação inicial, né? Assim que você entrou para a LS, o que você achou do método? Assim, a adaptação foi muito fácil, porque antes, como eu não tinha nada, eu, na verdade, na minha cabeça só passava assim, pô, eu acabei perdendo muito tempo tentando fazer sozinho. Então a adaptação foi muito tranquila, simplesmente eu ia lá, sentava, estudava, muito bom. Claro que a LS ela te dá algumas opções, né? Ah, você vai estudar por esse material, por esse ou por aquele. Aí poderia, como aconteceu de não gostar de um material e eu falar para o consultor, pô, esse material não estou me adaptando muito bem, a gente ia lá e trocava. Mas são coisas que acontecem com todo mundo e a adaptação foi muito tranquila. Uhum. Me fala um pouquinho como é que era a sua rotina no pré-edital, né? Teve uma época que você trabalhava, conciliava com o trabalho, né? Você era professor, e teve uma época que você parou, se dedicou só aos estudos. Me fala um pouquinho da sua rotina aí no pré-edital. Na verdade, eu até o final de 2017 eu trabalhava todos os dias, eu trabalhava muito, na verdade. A vida de professor assim, é bem maçante, você tem que dar as aulas, você tem que preparar a aula, corrigir prova, preparar as provas para os alunos. Então, apesar de assim, em 2016 e 2017 eu dava aula todas as manhãs e à tarde, agora eu não me lembro, eu acho que eu não dava aula, mas é aquele negócio, o professor acorda muito cedo, então eu me sentia bastante cansado à tarde, depois do almoço. Então, eu fui levando 2016, 2017, estudando o máximo que eu podia, né? E na virada de 2017 para 2018 eu resolvi diminuir a quantidade de aulas que, que eu dava. Eu passei a dar 3 manhãs só de aula e isso já deu um gás um pouco maior, consegui me dedicar mais. Mas depois da prova de Goiás e de Santa Catarina, eu senti que eu precisava de um pouco mais. Eu precisava me dedicar um pouquinho mais. E aí, para esse ano, eu me demiti de mais 2 lugares, fiquei só dando aula no colégio que é aqui do lado da minha casa, então eu trabalho só uma manhã. Então, de resto, assim, é praticamente só estudar, né? Uhum. Então eu percebi que o rendimento aumentou muito, 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 e por isso eu consegui boas notas em Guarulhos e também em Campo Grande. Em Guarulhos, infelizmente, fiquei muito próximo, mas não deu. Mas, felizmente, estou muito satisfeito com o Campo Grande. E eu acho que foi uma decisão acertada ter diminuído a minha carga horária de trabalho para me dedicar mais aos estudos, porque a concorrência tá muito pesada, está muito difícil de conseguir uma vaga. Uhum. O que você achou do planejamento da LS no pré-edital? Você teve alguma dificuldade? Não, o pré-edital foi muito bom. Eu gostei bastante, né? Que é o momento que, assim, eu pelo menos me sentia um pouco. No pós-edital você está muito focado, né? Você acorda todo dia, tem ali a prova chegando, mas no pré-edital é bom que tá tudo ali preparadinho, você ali segue, cria sua rotina de estudo, de acordar cedo. Foi no pré-edital foi bem tranquilo também, era seguir as tarefas, colocar o seu desempenho no site, para o consultor analisar, ele indicar se você precisa estudar mais alguma disciplina, se aquela você está com uma deficiência e você precisa se dedicar um pouquinho mais. No geral foi tranquilo assim o pré-edital, foi bom, foi muito bom. Agora me fala um pouquinho da sua rotina no pós-edital, né? Que a gente sabe que é uma rotina bem mais puxada. Me fala aí como é que ficou a sua rotina. No pós-edital, principalmente dos dois desse ano, de Guarulhos e de Campo Grande, assim, eu fiz o máximo que eu podia. Eu tinha na minha cabeça que eu não podia aceitar que alguém estivesse estudando mais do que eu. Alguém podia estar estudando igual, mas mais do que eu não poderia acontecer. Então eu me dediquei muito, muito, muito. Acordava cedo todo dia, assim, os dias que eu não trabalhava, né? No caso, eu só trabalho quarta atualmente, mas os dias que eu não trabalhava, com exceção de sábado e domingo, eu começava de 7 horas da manhã, ia de 7 até 1, só que eu sempre contabilizo minhas horas líquidas, então
toda manhã eu tinha que estudar 5 horas, né? 5 horas líquidas, e à tarde e noite eu tinha que fazer mais 5 horas líquidas. Então eu não aceitava estudar menos de 10 horas por dia. E no sábado e domingo, sábado eu fazia umas 5, 6 horas, e no domingo eu fazia 8 horas, 9 horas mais ou menos. Era mais ou menos essa rotina. Então, no pós-edital, eu sempre fazia, no mínimo, 50 horas, com picos de 65 horas na semana. Uhum. E o que que você achou do planejamento da LS no pré-edital? No pré ou No pós, desculpa. O que que ah, você achou do planejamento da LS no pós-edital? foi muito bom. Eles botaram muitos exercícios para a gente fazer, né? A legislação também tem que ter uma dedicação especial, porque é aquela matéria nova, né? Aquela matéria diferente. E, e para mim foi muito bom. Eu seguia todas as tarefas da LS, como eu mantinha uma carga horária muito alta, eu conseguia terminar com antecedência. Então, às vezes eu refazia algumas tarefas, às vezes eu lia mais a legislação, ou eu montava outras listas de exercício, porque eu usava o Tec Concursos para treinar mais. Então, o bom da LS é que ela também te dá um pouquinho de experiência para você fazer um pouco mais sozinho também. Você ter a experiência de, vou montar esse caderno com esses temas, porque eu tenho essa certa deficiência. A LS, como você anota lá seu desempenho, você também consegue reparar, se autodiagnosticar, né? Então, eu fazia isso nos dias que sobravam, depois que eu acabava as tarefas, mas para mim, o pós-edital da LS é essencial. Para mim foi essencial, e eu acredito que sem um direcionamento fica muito difícil de conseguir. Uhum. E me fala assim, como é que ficou sua vida pessoal, né, durante os estudos? Você teve o apoio da família? Tive muito apoio, muito, muito apoio. Meu pai, como é da Receita, né, então meu pai me apoiou muito, minha mãe, meu irmão, né? Toda a minha família, meus amigos também, namorado, todo mundo me apoiou muito. E assim, a batalha na hora da prova ali é solitária, né? Mas para você chegar ali em condições de estar brigando por uma vaga, você ter o apoio dessas pessoas que te amam, que estão ali junto com você, é muito importante. Então, eu agradeço muito a todo mundo que me ajudou nessa etapa, que é muito difícil mesmo. Principalmente manter a cabeça focada, equilibrada, é muito complicado. Mas que bom que eu consegui. Em algum momento aí durante seus estudos, você pensou em desistir? Eu pensei em desistir, foi um pouquinho antes de Goiás, né? As notícias, elas estavam sempre muito ruins em relação ao concurso, muito, muito, muito. Não vai ter Receita Federal, não vai ter fisco mais. Então sempre tem esses boatos que não vai ter mais. Eu lembro que um pouquinho antes de sair Goiás, eu fui conversar com meu pai e falei, pô, pai, eu acho que eu vou desistir, vou retomar minha carreira como professor, vou me dedicar a isso. E, e meu pai falou, não, cara, acredita, continua, vai sair sim, vai sair. E aí, assim, com essa força que ele me deu, toda a família, eu segui em frente, e felizmente saiu Goiás, depois saiu Santa Catarina, e por mais que eu não tenha passado nesses dois, cada prova te dá um aprendizado, né? Ela te fala alguma coisa. É importante sempre, né, você, quando não conseguir o êxito numa prova, você saber fazer análise. O que que essa prova quis me dizer? Eu não passei por quê? O que que faltou? E foram coisas que eu fiz em cada uma delas, analisar o que eu tinha errado para não errar nas próximas. E felizmente isso me ajudou muito a conseguir agora em Campo Grande. Uhum. O que que você fazia para reduzir o estresse? Quando você estava cansado, estressado, desanimado, o que que você fazia? É assim, durante a semana, né, como eu tinha me demitido dos lugares, eu não fazia nada prazeroso. Se eu estava cansado, eu levantava, tomava um banho, jogava uma água no rosto, ou ficava ali na minha varanda um pouco, respirando. Eu só aproveitava mesmo o final de semana. Sábado, tarde e noite, eu aproveitava para sair, comer alguma coisa, ver um filme. E assim, dá um pouco de atenção para minha namorada também.
Então esse era o momento que eu tinha para descansar. O resto tinha que ser de dedicação mesmo, e quando eu estava cansado era isso, era tomar um banho, respirar um pouco e depois voltar. Uhum. E você tinha alguma tática para manter o foco nos estudos? Eu, na verdade, assim, em vários momentos a cabeça ficava jogando para baixo, assim, você às vezes fica um pouco pessimista, né, se um dia você vai conseguir, porque saindo sempre poucas vagas, Goiás foram 20 e poucas vagas, Santa Catarina foi um pouquinho mais, né, de auditor, se eu não me engano, foram 50 vagas, e eu pensava que só gênio tava passando, eu falava, pô, tá muito difícil, vai ser impossível, e felizmente, um amigo meu passou no Rio Grande do Sul e um amigo que teve um desempenho muito próximo do meu, tanto em Goiás quanto em Santa Catarina. Então, nesse momento, eu falei: eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que pessoas normais passam. Né? É um amigo de infância, a gente está junto desde pequeno. Então, é, essa aprovação dele mudou um pouco minha mentalidade, que todo mundo tem condições. Claro que está muito difícil, que a dedicação tem que ser muito grande, mas é possível. Se você fizer, seguir lá as tarefas bonitinho, fizer mais ainda, se você tiver tempo, ler mais a legislação, fazer mais exercícios, você chega na prova em condições, né? E claro que o dia tem que acabar dando certo, né? Chutar aquela questão que você não sabe certo. Aconteceu isso em Campo Grande. É, mas a pessoa tem que acreditar, né? Óbvio que tem que se dedicar muito, mas tem que acreditar que é possível. Uhum. E como é que ficava seu emocional, assim, na noite anterior à prova? Você ficava muito nervoso, não conseguia dormir, ou você ficava tranquilo? Assim, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade para dormir, muita mesmo. Durmo na cadeira, sentado. Eu tenho muita tranquilidade para isso, mas nesses momentos de prova eu fico muito nervoso, muito mesmo. Para Goiás eu lembro que eu vi clarear. Eu não praticamente não consegui dormir. Foi muito difícil. Em Santa Catarina foi um pouquinho melhor, consegui dormir. Para Guarulhos foi muito difícil também. Na semana a cabeça estava muito mal, chorei muito. E para Campo Grande, felizmente eu consegui ficar um pouco mais tranquilo. Eu acho que a decepção de ter ficado muito próximo em Guarulhos me fez assim ser até um pouco pessimista para Campo Grande. Falar assim, vou fazer o que eu puder. Lá foram só 10 vagas, né? Guarulhos foram 50. E em Campo Grande, por mais que eu tivesse nervoso também, eu consegui ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, na noite anterior, eu consegui dormir um pouquinho melhor. Mas, no geral, para mim é muito difícil dormir, né, nesses momentos de pressão de prova. Uhum. E como é que você ia para a prova? Você ia confiante? Para a prova de Guarulhos, eu fui bem confiante. Para a prova de Campo Grande, eu também fui com confiança, porque eu achava que eu tinha feito o máximo que eu podia. Por mais que a gente saiba que é muito difícil você chegar na prova e falar assim, pô, eu vou passar de qualquer jeito. Isso eu acho que ninguém fica com essa cabeça. Mas eu tinha na minha cabeça para Guarulhos e para Campo Grande que eu tinha feito o máximo que eu podia. Então eu achava que eu estava realmente preparado e tinha minhas chances. Então, Guarulhos infelizmente não deu mais, Campo Grande, né? Acabei conseguindo uma nota muito boa e até me surpreendeu a colocação. Marcel, a LS Concursos ela oferece uma estratégia para o dia da prova, né? São aquelas dicas na ordem das resoluções das questões, no controle de tempo, né? Eu quero saber se você chegou a usar essa estratégia. Para Guarulhos, eu fiz algumas adaptações, né, nessa ordem, mas para Campo Grande eu fiz exatamente o que a LS passou. Exatamente. Eu não lembro agora qual foi a ordem que foi passada, mas eu li toda a recomendação, escutei o podcast que o meu consultor, o Bruno, mandou para os alunos, e segui exatamente o que a LS indicou e acabou dando certo. Agora a gente vai falar do dia especial, que é o dia que você viu seu nome na lista dos aprovados, né? Você consegue descrever qual é a sensação? Ainda mais com a sua colocação, né?
Assim, quando a gente coloca lá a nota no Olho na Vaga, né, que é um site que todo O mundo ranking, né? acessa, eu tinha noção que a chance estava muito boa, né, de ficar ali em primeiro, mas a gente só acredita mesmo quando sai a lista, né? Oficial. E, quando sai o oficial. Antes disso, fica, você fica um pouco descrente, pode ter alguém que não tenha colocado o nome lá e tal. Mas, pô, quando saiu e realmente confirmou a colocação, assim, na cabeça passa muita coisa, né? É muito sofrimento, né? Manter a cabeça no lugar, né? Em toda essa preparação. Então, quando eu via o meu nome lá, foi uma felicidade muito grande. Claro, eu chorei um pouco, eu acho que muita gente passa por isso, mas foi muito bom, é indescritível, é uma sensação muito boa. Então, é mais ou menos isso, é até difícil em palavras descrever essa emoção na hora. Uhum. Marcel, você indicaria a ALS concurso para quem está em busca de uma carreira pública? Sem dúvidas, como já indiquei algumas vezes, esse meu amigo, por exemplo, que passou no Rio Grande do Sul, ele começou depois de mim, ele começou direto com a LS, e eu acho que ele acabou tendo uma preparação, vamos dizer assim, ele teve um atalho, né? Porque como eu comecei os primeiros passos sem LS, eu acho que ele começou melhor do que eu, ele foi começar com LS, na verdade, você já tem a indicação direto, né? Porque sempre quando você entra numa área nova, você precisa de um tempo até você entender bem, né? Pô, eu vou estudar para concurso, qual é a área? Vai ser a área fiscal. Pô, quais são as matérias que caem? Então, até você ter uma noção muito boa disso, você tem um tempo. E a LS te dá um atalho, você não precisa fazer essa análise toda que eles já fazem para você, já vem mastigado, e simplesmente você tem que cumprir as metas. Então, eu já indiquei para várias pessoas a LS e vou continuar recomendando, sem dúvida. Qual conselho você poderia dar para aquelas pessoas que estão pensando partir para essa carreira pública e para aquelas que já estão aí nessa rotina de estudos, mas ainda não alcançaram a aprovação? Para quem está pensando em começar, eu acho que vale muito a pena, né? O funcionalismo público tem coisas muito boas, né? Tem coisas ruins também, mas também tem coisas muito boas. E meu pai, ele era, ele era empresário, aí ele foi passar com 45 anos, se eu não me engano, e hoje tá, claro que trabalha muito, mas está muito mais tranquilo na vida. A vida hoje tá bem melhor para ele. E eu queria essa tranquilidade também. Eu também cheguei a ser empresário nesse meio tempo e vi as dificuldades. E chegou uma hora que eu decidi que eu queria partir para essa área, né? Continuar trabalhando forte no setor público, mas que por você ter estabilidade, principalmente, você fica um pouquinho mais tranquilo, né, na vida, né? E para quem já está nesse caminho, eu sei que é muito difícil, às vezes a gente desconfia muito, né? Pô, será que eu vou conseguir um dia, né? Claro que eu não posso afirmar que todo mundo vai conseguir um dia, mas se você continuar acreditando, fazer tudo que você pode, né? Se esforçar ao máximo, abdicar de muitas coisas, e isso faz muita diferença. Você tem que saber abdicar, não ir. Pô, eu faltei reunião de família, aniversário de amigos, não tem muito jeito, principalmente no pós-edital. Você tem que deixar de fazer algumas coisas, e se você fizer isso tudo, seguir certinho, você vai aumentar muito suas chances e talvez não seja na primeira, na segunda, na terceira, mas uma hora pode acreditar que é possível e com crescimento, né? Porque eu, na verdade, hoje lido, né, as reprovações que eu tive como aprendizado, mas no momento eu lidava como fracasso, e hoje eu vejo que faz muita diferença você lidar como aprendizado, né? Você entender o que você errou e consertar para os próximos. E a pessoa que está fazendo isso, ela com certeza vai aumentar muito as chances nos próximos que ela for fazer. Uhum. Marcel, primeiramente, né, em nome de toda a equipe da LS, eu quero te dar os parabéns pela sua aprovação, pela excelente colocação, né? A LS agradece a confiança em nossa consultoria e agradeço também pela entrevista, né, por nos contar a sua trajetória no mundo dos concursos. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço para
o meu consultor, para você também, e para a equipe da LS que me ajudou muito nessa caminhada. Obrigado a todos aí. Obrigada. E você que está pensando aí na carreira pública, entra lá no nosso site, lsensino.com.br, e conheça a nossa metodologia, confie no nosso trabalho, estude para valer e faça parte do nosso time de campeões. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.